Paz do Senhor, povo de Deus. Estou trazendo hoje uma mensagem aqui da parte do Senhor. Está lá em Hebreus 10, 31, que diz, foi o apóstolo Paulo que falou: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Forte, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ele sabe porque falou isso, né? Porque ele já caiu na mão do Senhor. O rei Davi também falou isso. Horrenda coisa cair na mão do Senhor. Hoje nós vamos falar de um homem de Deus. O nome dele é Emã. Não é Amã. Amã é aquele lá da lepra. Esse é Emã, um homem de Deus. Um homem, ele era vidente do rei. Olha isso, gente. Vidente do rei. Vidente do rei. Amã, ele teve 14 filhos e 2 filhas. Criou tudo na presença do Senhor. Está lá em 1 Crônica 25:5. Se você for ver, esse homem era um homem dedicado na obra do Senhor. Regente, fez salmos. Nossa, tem vários salmos dele. Deus honrou esse homem de uma forma. Será que ele era dedicado na obra, hein? 14 filhos e 2 filhas, tudo na presença de Deus. E ele era vidente do rei. E era tudo, primeiro Davi, depois ele. Davi confiava tudo a ele. Porque Davi também era instrumentista, né? O conjunto, lá, todo mundo louvando a Deus. E Davi era primeiro Davi, segundo Emã. Emã foi muito honrado. Olha, Emã fez salmo. Amã trabalhava com Davi na obra, criou seus filhos na obra. Todos os seus filhos eram instrumentistas, né? Então, Deus honrou Amã. Eu achei o nome de Emã na Bíblia. 1 Crônica, que é isso que eu estou te falando, passando para os irmãos. Mas eu achei 1 Reis 4:31. Lá o Senhor comparou a sabedoria de Emã perto da sabedoria de Salomão. 1 Reis 4:31. Perto da sabedoria de Salomão. Olha, será que esse homem era sábio? Esse homem era sábio, hein? Esse homem era sábio. Chegou quase perto. Aí depois, de novo, Amã, 1 Crônica 15:17. Veja na sua Bíblia. 2 Crônica 29:14. Olha aí. Quanto Deus honrou esse homem. Um homem de Deus, né? Mas sabe por que lá atrás eu disse que horrenda coisa é cair na mão do Senhor? Porque um dia esse homem se viu tão atribulado, mas tão atribulado, que ele fez o Salmo 88, clamando por socorro a Deus. Ninguém sabe o que ele fez, só quem sabe é Deus. Mas ele falava assim: Senhor, por que tu não atende as minhas orações? Ele fez algo para aborrecer a Deus, né? Assim como o rei Davi também, né? Fez algo lá no Salmo 51, Davi clamava, né? E Amã escreveu o Salmo 88. Mas Amã escreveu esse salmo com tanta tristeza que ele pedia a morte. Olha isso, gente. Um homem de Deus que criou seus filhos tudo na presença do Senhor. Aí quando chegou aqui no Salmo 88, ele chegou a pedir a morte. Será que ele fez, né? Por isso que lá em Hebreus 11:31 eu disse: horrendas coisas é cair na mão do Senhor. Porque ele sabe porque ele escreveu esse salmo. Mas com certeza deve ter sido pecado, né? Como o rei Davi.
O rei Davi, no Salmo 51, pelo pecado dele também, ele disse para Deus: por causa das minhas transgressões estou eu com os meus ossos todos quebrados. E a irmã, ele falava aqui no Salmo: por que, Deus, tu não me ouve? Ele falava. Quer dizer que ele orava, a irmã orava, e Deus estava em silêncio, não respondia. Ele pedia a morte para Deus. Olha isso, gente, um homem de Deus. Tá vendo? Nem tudo é brisa para os crentes, né? Nem todo tempo. Ah, porque tem igreja que prega só. Ah, porque está servindo a Deus o quê? Irmã, a sabedoria dele chegou quase perto da de Salomão, né? Porque também não é todas, né? Todas as orações que o nosso Deus recebe. Quando Deus está aborrecido com seus filhos, Ele forma uma nuvem para que não passe as nossas orações. Ele disse isso lá em Lamentações 3:44. Provérbio 28, 9. Não é todas as orações que Ele recebe. Se Ele se aborrecer com o seu pecado, Ele não recebe a sua oração. Ele falou para Jeremias, lá em Jeremias 7:16. Vamos ver o que Ele falou para Jeremias. Nosso Deus é um Deus que se aborrece, gente. Não tem jeito. Deus, se você aborrece... A gente somos pecadores, né? Claro. Nós somos pecadores. Nós vamos fazer de tudo para não aborrecer a esse Deus. Porque Ele diz: eu sou um Deus vingativo, né? Ele disse para Jeremias 7:16, ele disse: tu, pois, não ores por este povo, tá vendo? Nem levante por ele clamor, nem oração. Não me importune, porque eu não te ouvirei. Olha isso. Gente, é forte, né? Muito forte, gente. Então a gente tem que fazer de tudo para não aborrecer o nosso Deus. O Salmo 88 não fala, porque ele estava assim tão triste, a ponto de pedir a morte, né, para Deus, né? E ele falava: Deus, por que tu não me ouve? Ele deve ter aborrecido muito a Deus. Porque Deus disse, né, que nem todas as orações passam do teto. Se ele tiver aborrecido, ele se cobre de uma nuvem para não ouvir as nossas orações. Ele vira até o rosto, né? Veja aí na sua Bíblia, Lamentações 3:4, Provérbio 28:9, Jeremias 7:16, né? Mas você deve estar falando: mas irmã Márcia, nós estamos na graça. Mas a graça não é de graça. A porta que Jesus falou que era estreita, ela não vai entrar em reforma. A porta continua estreita, né? Tem duas irmãs, doutrina e disciplina. Sem essas duas, você não consegue, né? Sem essas duas, você não consegue. Então, a palavra que eu tenho para você hoje, da parte do Senhor, é: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, gente, vamos nos corrigir. Deus disse: orai e vigiai o tempo todo para não cairmos em tentação. Não é verdade? Esse amor aqui, e vê que ele falou aqui no Salmo 88. Gente, ele estava muito triste. Estava cheio de tristeza. Ele pediu a morte para Deus. Ele falou aqui: puseste-me no mais profundo do abismo. Olha isso. Gente do céu. Alongaste de mim a tua presença. Nossa. Ele estava muito triste, né? Purifica-me. Ele disse que só se Deus purificasse ele com isopo. Sabe o que é isopo, gente? Isopo é uma planta. Aquela plantinha que eles fizeram de pincel para pintar os umbrais da porta de sangue. Aquilo se chama isopo.
né? Emã pediu para Deus purificar ele com aquela planta e, claro, com sangue, né? Ele disse, me limpa com isopo. É isso, gente. Ele queria ser limpo. Então, Emã fez algo muito forte para desagradar a Deus. No Salmo 51, Davi diz, meus ossos estão todos quebrados por causa das minhas transgressões. Olha isso, gente. É o pecado que a gente comete mesmo, que aborrece a Deus. Então, essa noite Deus manda essa palavra para vocês. Para nós, né? Eu também recebo. Horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Vamos orar o tempo todo e vigiar. Claro que ninguém é perfeito, todo mundo peca, né? Mas existe pecado e existe abominação, né? E quando a gente está orando que Deus não recebe a nossa oração, a gente sente. E quando a gente faz algo, a gente também sente. Sabemos, claro, né? O que a gente faz. Como disse Emã aqui no Salmo 88. Um homem dedicado à obra. Olha isso, gente. Deus não quer saber disso, não. Se aborrecer ele, a porta é estreita. Não tem jeito, não. Deus não faz barganha com ninguém, não é verdade? Você pode fazer uma obra perfeita, mas se você aborrecer a ele, veja a sua Bíblia aí onde foi que Deus honrou esse homem. Isso que eu achei na Bíblia, né? 1 Crônica 25:5, 1 Reis 4:31, olha isso. 1 Crônica 15:17, 2 Crônica 29:14, até chegar no Salmo 88. Olha o quanto Deus exaltou esse homem, gente. Botou na Bíblia. Deus disse, bota aí esse meu filho aí. Tudo que está aqui, né? Foi porque ele permitiu, né? Nem que seja um mínimo pequenininho aqui, um versículo pequenininho, mas está aqui. Foi Deus que botou. Mas ele honrou esse homem de uma forma. O que eu achei na Bíblia, né? Se tiver mais, Deus deve ter. Igual Raabe. Deus honrou Raabe de uma forma que Raabe está no livro do Salmo. Raabe está lá no livro dos heróis da Bíblia. Achei Raabe, está até em Tiago. Deus honra, né? Ele disse, eu honro os que me honram. E os que de madrugada me buscam, me achará. Mas também se aborrecer, olha que Paulo falou, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Davi caiu. Emã também, né? Então, gente, vamos vigiar e orar o tempo todo para que não cairmos em tentação, amém? A palavra que Deus tem essa noite para nós, que eu também recebo. Fique todo na paz, uma boa noite de sono, uma noite reparadora, e um dia de trabalho amanhã abençoado. Amém.